Graças a Deus, né? Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que a paz de Deus, que excede todo o nosso entendimento, possa estar reinando abundantemente em nossos corações e que possamos seguir avante, né? No caminho que Deus estabeleceu para nós, os seus filhos, caminhar, andar nele. E mais uma vez eu peço que Deus abençoe a cada ouvinte, cada irmão, cada irmã, cada cristão, né? Cada filho de Deus. É um prazer saudar a todos, né? No precioso nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com o privilégio que ainda estamos tendo de estarmos, né, aqui sobre a terra, ainda com fôlego de vida e poder usufruir ainda do tempo que Deus nos concede, né, para empregar no seu reino, podermos dedicar um pouco mais de nossas vidas para o serviço do Senhor Jesus Cristo. Esse que vos fala e vos sauda é o seu irmão em Cristo, irmão Sebastião Batista, e é um prazer estar junto com todos vocês. Todos são bem-vindos, né, estar conosco, participar conosco dentro dessas transmissões, dentro desse trabalho, um trabalho que único para a propagação do Evangelho de Jesus Cristo, o Evangelho que é o poder de Deus, né, para a salvação e transformação das nossas vidas. Em Marcos 16:15, Jesus apareceu aos 11 depois da ressurreição. E ele diz: ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então a salvação, ela, através da fé, nós podemos receber a salvação, mas também a incredulidade pode nos trazer a condenação. E a fé, né, ela vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Fé é revelação, e Deus é o único que pode dar para nós essa fé, esta revelação, pela qual nós podemos entender o plano e programa de Deus. Seguindo a sequência aqui, sendo essa já a quarta gravação, sendo a quarta parte, para vocês que quiserem nos acompanhar e ouvir os assuntos ou o assunto que estamos abordando, já em 3 gravações anteriores, você pode, se desejar, acessar o YouTube, onde temos o nosso canal Sebastião Santos. Ali você vai estar já acessando no YouTube e vai estar acompanhando alguns trabalhos que temos feito, que estamos fazendo em prol da causa do reino de Deus. E ali você vai estar então absorvendo e mais próximo do assunto que temos estado abordando, que é o batismo bíblico e apostólico. Estamos estudando sobre o batismo bíblico e apostólico, o batismo cristão, o mesmo batismo de Paulo, né? Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João, o mesmo batismo dos cristãos primitivos, a mesma fé, né? O mesmo Deus. E nessa quarta parte, a qual agora estamos dando início, nós vamos estar seguindo um pouco mais dentro desse assunto. O batismo, ele não nos salva, mas ele é para o salvo, né? O batismo, ele traz a nós, leva-nos de volta à paz com Deus, traz sobre nós a indagação de uma boa consciência para com Deus
E o batismo em água, ele nos dá a oportunidade de nós começar uma nova vida com Deus, aonde através desse ato todos os nossos pecados passados que tenhamos cometido ou praticado, quando cremos na palavra e no Evangelho e solicitamos o nosso batismo e somos batizados em águas por imersão, batismo bíblico, cristão e apostólico, então os nossos pecados são perdoados a partir desse ato e lançado no mar do esquecimento. É um primeiro passo na caminhada ou na jornada de um cristão ou de um filho de Deus que tomou a decisão de viver para Deus por meio da sua palavra. E tudo ficou registrado aqui na palavra, nas escrituras, o batismo correto, o batismo verdadeiro, o batismo bíblico, o batismo que os cristãos e a igreja primitiva viveu, praticou, ensinou, e nós vamos estar abordando um pouquinho mais aí dentro desse assunto, estudando sobre o batismo bíblico, cristão e apostólico, que se encontra na palavra de Deus. E já aproveitando a vocês que estão nos acompanhando, o que ainda vai acompanhar, o que ainda vai ouvir, eu desejo que Deus abra o vosso entendimento para compreender as Escrituras, assim como abriu o meu e está abrindo o entendimento de seus filhos, como diz a Escritura, que os discípulos haviam caminhado 3 anos e meio com Jesus, já tinham ouvido os seus sermões, o seu ministério, acompanhado Jesus num período de 3 anos e meio, e ainda não tinham entendimento aberto para compreender as Escrituras. E a Bíblia diz que Jesus abriu-lhes o entendimento para que eles pudessem compreender as Escrituras. E tanto que essa Escritura eu vou estar lendo aqui também hoje, dentro dessa programação, dessa transmissão, para você ver que nós todos precisamos de que Deus abra o nosso entendimento para que nós compreendamos as Escrituras da forma que ela é, de uma forma correta. Mas eu já a princípio quero abordar aí vocês, abordar a Bíblia, e juntos tome sua Bíblia também e vamos aqui compassadamente e examinar e estudar um pouco mais aí sobre a doutrina dos apóstolos e dos profetas. Qual foi o fundamento que eles edificaram sua vida, sua casa espiritual? Tá correto? Então vamos ler a primeira escritura do livro de aos Efésios, no capítulo 2, a partir do verso 19 até o 22, diz assim as Escrituras: assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadão dos santos e da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina, na qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Tomando mais uma escritura, vamos lá aos Colossenses. Que Deus nos abençoe mais uma vez nessa noite juntos e que possamos absorver tudo que é de bom da palavra, Vamos ler lá no livro de Colossenses. Deixa eu ver aqui. Voltando um pouquinho. Colossenses. Cadê Colossenses? Graças a Deus. Colossenses no seu capítulo 3 e no verso 17 somente, Paulo escreveu aos Colossenses essa carta. E ele disse: quanto fizerdes, por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus,
dando por ele graças a Deus Pai. Graças a Deus. Então aqui, nesse versículo, nós já entendemos que Paulo está dizendo: e quanto fizerdes, por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então tudo que fizermos, seja por obra ou por palavra, é para nós fazer tudo em nome do Senhor Jesus, dando graça por ele a Deus Pai. Agora, voltando aos Efésios, que foi o escritor que também recebeu o evangelho por revelação de Jesus Cristo, qual foi o apóstolo Paulo, que se tornou um apóstolo e profeta aos gentios, o profeta mensageiro para a primeira era da igreja. Ele recebeu o evangelho por revelação de Jesus Cristo. Em Gálatas 1, no verso 8, ele diz: ainda que nós mesmos, um anjo, desça do céu e vos anuncie outro evangelho, além desse que eu vos tenho anunciado, seja anátema. Então veja a segurança de Paulo pelo evangelho que ele tinha recebido por revelação de Jesus Cristo, sendo ele um profeta. E ele escreve aqui aos Efésios, né? E ele, ao escrever, ele está falando sobre a edificação de um edifício, a construção de uma casa, né? E é isto que nós queremos estar seguindo aqui dentro desse assunto, para que assim juntos possamos ter melhor compreensão da palavra, das Escrituras. Uma edificação, a construção de um edifício, ela tem que realmente ter uma base, um alicerce, aonde se inicia tudo. E ali da base do alicerce é o que vai sustentar toda aquela casa, todo aquele edifício, toda aquela construção. E o apóstolo Paulo, ele chegou a dizer: eu, como sábio arquiteto, pus o fundamento e outros edificam ou edificarão sobre ele, mas vede cada um como edificai. Então, vamos voltar aqui aonde ele diz no verso 20 do capítulo 2 de aos Efésios, ele disse: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Então, a igreja primitiva, a verdadeira igreja de Deus, ela tem que ser edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, seguindo de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Jesus Cristo é a pedra principal da esquina, na qual todo edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então agora ele fala para nós, o indivíduo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então nós também juntamente nós somos edificados para a morada de Deus em Espírito. Agora, uma construção, ela tem a sua planta, ela tem o seu desenho, e a partir daquele desenho, daquela planta, deve-se construir aquele edifício, não é? E neste caso, essa planta, esse desenho que eu e você devemos que seguir, tomar, para construir a nossa casa espiritual, esse templo santo para o Senhor, é a palavra de Deus. Agora nós temos que ser edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Jesus, quando esteve aqui, nós sabemos que ele escolheu 12 apóstolos, depois Judas o traiu, ainda que recebeu um chamado mais alto, que foi um apóstolo também.
né? E aí ficou os 11, né? E Jesus, ele aparece aos 11, a Bíblia relata em Marcos 16, no verso 15, depois da ressurreição, e ele deu uma ordem, né, para eles, dizendo: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então era para ser pregado o evangelho a toda a criatura, e aqueles que crescem e fosse batizado, ele diz que será salvo. Isso já dizendo bem claro que o batismo não nos salva, como eu já citei, mas ele é para o salvo. Isso o batismo verdadeiro, o batismo cristão, o batismo apostólico. Tanto que a Bíblia mostra para nós um único batismo verdadeiro, único, que é reconhecido por Deus nas Escrituras, que tem o respaldo na palavra de Deus. O batismo que após a descida do Espírito Santo em Atos 2, no dia de Pentecoste, onde os 120 no cenáculo foram cheios do Espírito Santo. E ali estava Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, né? João, enfim, 120. Eles foram cheios do Espírito Santo, pois eles tinham obedecido o que Jesus disse: ide, porém, ficai na cidade de Jerusalém, e não saiam de lá, não se ausente de lá, até que do alto sejais revestido de poder, e depois disso vocês vão ser as minhas testemunhas, começando por Jerusalém, Galiléia, Samaria, até os confins da terra. Agora, antes dessa experiência deles ter sido cheios do Espírito Santo, eles já tinham ido pregar o Evangelho. Jesus enviou 70, né, de 2 em 2. Eles haviam ido, expulsado demônios, pregado o Evangelho, curado os enfermos, tinham realizado tudo isso, mas ainda não tinham tido essa experiência do Pentecoste, ainda que Jesus os deu poder, deu autoridade para eles, eles foram e realizaram todos aqueles milagres, sinais, maravilhas, e até voltaram regozijando, né, como se cita ali no livro de São Mateus, no capítulo 10, aonde Jesus os comissionou, deu para eles poder e os enviou, e eles foram de 2 em 2. E Judas estava no meio deles também, e voltaram se regozijando e dizendo: Senhor, né, até os demônios nos submete quando pelo teu nome, né, nós os repreendemos. E Jesus disse: é verdade, pois eu vi Satanás, né, cair do céu como um raio de luz, mas não alegrai-vos somente por isto, pelos demônios vos submetei, mas alegrai antes pelo vosso nome estar escrito no céu. Tanto que o nome de Judas também estava escrito, só que foi apagado, foi removido, não é? Bem, agora, quando eles foram nessa primeira comissão, de 2 em 2, eles fizeram tudo isto. Todavia, eles não tinham subido ao Pentecoste ainda. Eles não tinham ainda tido aquela experiência de receber o Espírito Santo. Então, eles ainda discutiam quem seria o maior entre eles, não é? E eles, todavia, precisaram chegar um momento quando Jesus disse para eles parar, né, de pregar, de fazer tudo o que estavam fazendo e ficar lá em Jerusalém. Ficar lá e não se ausentar de lá, até que do alto sejais revestido de poder. E depois disso vocês vão ser minhas testemunhas em todas as nações, começando por Jerusalém, Galiléia, Samaria, até os confins da terra. E foi o que realmente aconteceu. Em Atos 2, todos nós sabemos que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, veio o som como de um vento veemente, impetuoso, entrou e encheu a todos que estavam ali no cenáculo, né? E ali eram vistas como línguas repartidas de fogo pousando sobre a cabeça de todos aqueles que estavam ali. A coluna de fogo, o Espírito Santo, né? Jesus voltou na forma do Espírito Santo e encheu eles. Jesus voltou para trabalhar através da sua igreja, que foi a igreja primitiva, e agora era o Espírito Santo caminhando em 2 pés, andando
e vivendo, né, na sua igreja, aonde ali estavam os apóstolos, né? Ali estava Mateus, né, que escreveu Mateus 28, 18, aonde Jesus também disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra, né? Portanto, ide e ensinai e fazei discípulos de todas as nações, não é? Batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Mateus, que escreveu essas escrituras, ele estava no cenáculo, e quando eles foram cheios do Espírito Santo e saíram pelas ruas como se estivessem bêbado ou embriagado aquela hora, sendo aquela hora a terceira hora do dia, e muitos começaram a dizer que eles estavam cheios de mosto ou bebida forte, todavia eles estavam cheios do Espírito Santo. E ali estava Mateus, os demais apóstolos, e você vê que seguindo ali, quando eles começaram a dizer isso, que eles estavam embriagados com vinho, sendo ela aquela hora, a terceira hora do dia, Pedro, que era um covarde antes do Pentecoste, Pedro que havia negado Jesus por 3 vezes, né? Por que Pedro negou antes? Porque ele ainda não tinha tido essa experiência do Pentecoste. Ele não tinha ainda tido essa experiência do Espírito Santo, não é? Então, mas após essa experiência, eles saíram com muita ousadia, com muita valentia, e saíram pelas ruas ali. E Pedro toma a palavra, não é? E disse para eles que aquilo era uma profecia, era o cumprimento de Joel 2, 28. Aquilo que havia acontecido, ou que estava acontecendo ali, nos 120 que saíram cheios do Espírito Santo, era uma profecia de Joel 2, 28, que diz Deus que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. E os vossos filhos, as vossas filhas profetizariam, os velhos teriam sonhos e os jovens teriam visões. E estava se cumprindo ali. Pedro tomou a palavra cheio do Espírito Santo, e aí ele começou a pregar as Escrituras e mostrar para eles que era cumprimento da profecia. E aí, em Atos 2, 37 e 38, foi escrituras que a gente lemos até mesmo nas programações anteriores, porque é a palavra. Temos que ficar com a planta, né? Temos que ficar com a palavra do jeito que ela nos ensina. Porque a igreja primitiva, nós temos que voltar à fé dos nossos pais apostólicos, que foi Pedro, Mateus, Marcos, Lucas, João, Paulo, todos os cristãos primitivos. Nós temos que voltar àquela mesma fé e a mesma palavra, a mesma doutrina, o mesmo Deus, o mesmo Senhor, o mesmo batismo, correto? Então Pedro, ele toma a palavra e começa a pregar o seu sermão ali, em Atos 2, 37, né? E a Bíblia diz, até quero ler novamente, que nunca é demais, como é um estudo que estamos fazendo do batismo bíblico cristão e apostólico, diz assim, tome a sua Bíblia, né? E pode me acompanhar juntamente para você ver que tudo isso está nas Escrituras. Atos 2, 37 e 38 diz assim: e ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, homens, irmãos? E disse-lhes Pedro: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão de pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Porque a promessa vos respeita a vós, a vossos filhos e a todos que estão longe, a tantos quanto Deus, nosso Senhor, chamar. E com muitas outras palavras, isto testificava e os exortava, dizendo: salvai-vos dessa geração perversa. De sorte que foram batizados os que de bom grado receberam a sua palavra. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Então está aqui bem claro que aqueles que de bom grado receberam a palavra foram batizados. E naquele dia agregaram-se quase 3.000 almas. Agora,
Pedro então, cheio do Espírito Santo, e os demais, então Pedro deu a receita, pregou o seu sermão, e ao ouvir eles, ouvindo o sermão de Pedro, eles foram compungidos em seus corações. E perguntou para Pedro e para os demais apóstolos: que faremos, varões e irmãos? E Pedro responde, em Atos 2:38, e disse-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós sejas batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. O único nome que tira pecado, que redime o pecado, é o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Tanto que, vamos aqui um pouquinho mais, eu quero ver se eu já encontro aqui, para nós ficarmos bem mais seguros, né? No sentido da palavra, onde podemos descansar a nossa fé. Mas voltando um pouco mais aqui, nós precisamos realmente de termos o entendimento aberto para compreender as Escrituras, o mesmo que Jesus fez com os seus discípulos após ter caminhado com Jesus no período de 3 anos e meio, no período do ministério de Jesus, que durou 3 anos e meio. Vamos ler aqui em Lucas, no capítulo 24. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Deixa eu ver aqui. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler Lucas 24. Graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos ler então Lucas 24, no verso 44. Diz assim: e disse-lhes: são estas palavras que vos disse quando ainda estava convosco, que convinha que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos. É Jesus falando com seus discípulos, isso depois da ressurreição. Olha o verso 45. Então abriu-lhes o entendimento para compreenderem as Escrituras. E disse-lhes: assim está escrito, e assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. No verso 47, e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então note que ele disse: e em seu nome se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. E destas coisas sois vós testemunhas, e eis que sobre vós envia a promessa do meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. E foi o que aconteceu. Cumpriu-se as Escrituras, essas palavras de Jesus na vida dos seus apóstolos, dos seus discípulos. Eles ficaram em Jerusalém, foram cheios do Espírito Santo, revestidos de poder, e saiu pregando em seu nome, se pregasse o arrependimento e a remissão dos pecados em todas as nações, começando por Jerusalém. Então, como lemos em Atos 2, 37 e 38, a gente observamos e viu que Pedro e os demais apóstolos, num só dia, batizaram-se quase 3.000 almas, de sorte que os que de bom grado receberam a sua palavra foram batizados e se agregaram num só dia quase 3.000 almas. Realmente o tempo passa um pouco rápido. Eu não quero também estender muito cada gravação. Nós vamos estar indo compassadamente na medida que o Espírito Santo, Deus nos guie, estudando sobre esse assunto do batismo bíblico cristão e apostólico das Escrituras.
Mas é aí que temos que edificar a nossa casa espiritual, esse templo para o Espírito Santo habitar. Como cada indivíduo, nós precisamos estar edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que a pedra principal é Jesus Cristo. Desejo que o Espírito Santo continue abrindo o nosso entendimento, né? E continue tratando com seus filhos. Deus está chamando os seus filhos de todos os caminhos da vida para entrar em Cristo, entrar na palavra. Hoje a arca de escape para mim e para você é a palavra. A arca é Cristo. Se eu e você entrar em Cristo, então nenhuma condenação há mais para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. E o batismo só é o primeiro passo, mas já é um grande passo, começando-se uma nova vida com Deus. E se você, ao ouvir esses ensinamentos, esse trabalho nosso, for compungido em seu coração e desejar o seu batismo, basta nos solicitar. Eu resido aqui na cidade de Bauru, estado de São Paulo, e você que estiver ouvindo, acompanhando esse nosso